O cineclubismo, que hoje é tido como um movimento de algumas pessoas muito interessadas em arte, foi nos anos 50 e 60 algo importantíssimo da própria revolução cultural na Europa, França especialmente, e depois na América Latina. Isto é, grupos imaginavam que através da leitura ou da observação crítica das imagens, do estudo da estética e da ética, da sociologia, da antropologia presentes nessas produções, era possível fazer circular ideias. O cineclubismo, por exemplo, envolveu grandes movimentos sociais. Os estudantes, a UNE no Brasil, ela trabalhava na perspectiva de a partir do cineclube, poder mobilizar as pessoas para uma revolução social no país. E um dos primeiros espaços destruídos pelo golpe militar de 64 foi o espaço do cineclube. Naquela época, muitos colégios particulares e públicos tinham sua sala de cinema e guardavam aquele material todo para poder exibir e discutir essas mensagens com seus alunos. Infelizmente, a Revolução de 64 afastou as escolas, o sistema educacional do mundo da imagem. Por entender também a Revolução, o golpe, que era perigosíssimo ter a possibilidade da população ter a possibilidade de refletir sobre os processos de comunicação. Infelizmente, acabamos sendo dominados por distribuidoras de cinema que passaram a obrigar a população brasileira a assistir apenas ou quase exclusivamente produções de determinados países, no caso especificamente dos Estados Unidos, e com um determinado tipo de visão de mundo. No entanto, a perspectiva do cineclube e a perspectiva de produzir, de ter a possibilidade de produzir a mídia audiovisual, esteve na raiz da luta por espaço de comunicação em toda a América Latina. E nós vamos encontrar, por exemplo, trabalhando com crianças, ensinando crianças a fazer cinema, um projeto chamado Plan DENI, Plan de Niño. É uma expressão espanhola que significava um plano para que crianças pudessem produzir cinema, pudessem produzir vídeo. O Plan DENI nasce nos anos 50 no Equador, se espalha para a América Latina, e Equador e Uruguai disputam espaços privilegiados de produção com crianças, usando os equipamentos possíveis na época, porém já era uma vertente que apontava para a importância da criança ter acesso à produção do cinema e a partir disso ter, portanto, a possibilidade de colocar o seu imaginário flutuando e com isso produzir também sua parte de transformação e de revolução social. E aí nós vamos ter no mundo o desenvolvimento de algo que nos Estados Unidos vai chamar-se de Media Literacy, na Europa de Media Education, na América Latina de Educação à la Televisão, Educação para a Comunicação, que foi um processo que aglutinou essas forças de observação do audiovisual e de produção do audiovisual de forma alternativa, transferindo isso para o sistema educacional e colocando, portanto, a discussão em torno da grande mídia como um dos objetos possíveis de serem feitos, necessário de serem feitos. Então nós vamos observar que eram os mesmos produtores, aqueles que incentivavam crianças e adultos e o movimento popular a produzir, os que passaram a levar para os demais membros da sociedade a possibilidade de olhar criticamente para a mídia existente. E aí, nessa dialética de poder produzir e poder olhar, é que se desenvolveu na América Latina uma prática que chega até os dias de hoje no espaço do movimento popular. Essa iniciativa não conseguiu mobilizar o sistema formal de ensino. As escolas, por exemplo, trabalham muito pouco com essa perspectiva da leitura dos meios audiovisuais. Porém, o movimento popular garantiu a continuidade dessa herança no Brasil, na América Latina e em outros lugares do mundo. E aí nós vamos observar que o audiovisual, no caso, o áudio, o rádio, depois o vídeo que chegou e o cinema, tiveram um papel importante
no momento em que possibilitou a experimentação de novas linguagens e especialmente a possibilidade de que pessoas não profissionais pudessem usufruir da prática, do uso e da elaboração de mensagens através do audiovisual, e finalmente a perspectiva de levar essa discussão para os demais membros da sociedade. Quando a NUMIC, como uma prática que a ONU e a Unesco sugere ao mundo, chega à América Latina, é muito bem acolhida, especialmente pelos grupos já envolvidos na chamada comunicação alternativa, que era a mídia impressa, mas que era, sobretudo, nesse momento dos anos 70 e 80, a mídia audiovisual. E aí nós vamos ter um grande movimento pelo continente de distribuição e difusão da chamada comunicação alternativa, ou do rádio alternativo, e o surgimento de produtoras voltadas para a produção de documentários, de ficções de interesse popular. A difusão é muito grande, no âmbito de algumas igrejas, de algumas denominações religiosas, isso aconteceu, no âmbito dos sindicatos, o próprio Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos do ABC acabaram criando uma televisão que os metalúrgicos imaginavam que poderiam ser produzidas a partir do interesse do trabalhador. A TV dos Trabalhadores não avançou muito, porque, na verdade, quando o movimento popular imaginava, os sindicatos imaginavam ter algum tipo de canal, naturalmente a lógica do mercado chegava e acabava levando para contradições aquela prática de produção, e muitos dos desejos da população ou dos grupos de produzir algo a partir de uma perspectiva democrática acabava se distorcendo com a chegada de chefetes ou de grupos controladores desses próprios processos. Contudo, é dessas contradições entre a luta pela democracia na comunicação proposta por Paulo Freire e a luta pelo poder dentro do próprio movimento popular, é nessa dialética que vai se apurando o conceito que hoje denominamos de educomunicação. O importante é nós observarmos que neste curso que estamos agora desenvolvendo e do qual vocês estão participando, quer colocar a questão do ensino sobre como produzir o audiovisual com jovens, crianças ou com a população em geral, nessa perspectiva dialética de se saber que tipo de audiovisual nós queremos. Nós somos herdeiros de que prática? A proposta do curso é que nós conheçamos a herança da comunicação alternativa latino-americana, que participou por essa epopeia que envolveu o poder centralizado dos grandes meios, que envolveu o movimento alternativo que veio das bases, e que passou pela mídia impressa, passou pelo rádio, chegou à mídia audiovisual, ou foi concomitante nessas linguagens todas, mas que teve um grande eixo de trabalho, que era a cidadania, que era a prática democrática de produção. E aí nós colocamos uma questão para todos nós, e essa questão diz respeito a como proceder, como desenvolver nosso trabalho. Claro que nós podemos desenvolver uma prática de ensinar a fazer cinema, de ensinar a fazer vídeo, e não nos preocuparmos em contextualizar essa prática. E existe uma forma assim de pensarmos nisso. Essa forma é imaginar que o objetivo final é a performance do nosso aluno, é a performance do nosso grupo, é centrar nossa preocupação na estética, no uso da linguagem. Se nós nos centrarmos na técnica, no uso da linguagem e na perspectiva performática descontextualizada do eixo das contradições sociais e da luta social, estaremos reforçando o modelo tradicional.